Esse é o sexto dia meditando sobre a festa da minha paróquia, a festa do Coração de Jesus. Estamos em setena, como já expliquei, mas tu caiu de paraquedas aqui é como uma novena com 7 dias, que culmina na festa do Sagrado Coração de Jesus. Solenidade essa que nós tivemos justamente no dia dessa pregação que eu tô falando. Eu sempre faço essa meditação no dia seguinte à pregação. Então a pregação que a gente vai falar hoje é a pregação do dia da solenidade, ainda que no domingo, termine a setena, culmine com, né, o grande momento, de encontro da comunidade, na liturgia, essa festa se deu na sexta-feira. Eh, foi Nós temos tido pregações todos os dias, né, de sacerdotes diferentes, e nessa sexta tivemos o padre Rodrigo Rubi, um padre também jovem, ordenado há poucos anos, eh, que trouxe o tema a paróquia como lugar de formação para a missão na família e no mundo. O coração de Jesus que envia em missão e o paralelo com a paróquia. Eu já expliquei em alguns, mas vale relembrar para quem está vendo pela primeira vez esse vídeo. A temática de toda a setena é essa relação entre o Sagrado Coração de Jesus, né, seus aspectos, que tem um paralelo na paróquia, na vida da paróquia, e é por isso que a gente está falando disso aqui no Diário de um Paroquiano de Aldeia, que é onde a gente fala sobre a vida paroquial. É, eu já falei em todos os vídeos praticamente, especialmente nos últimos, o quanto me agrada, me impressiona, me alegra essa construção que foi feita da temática da setena, porque é tudo muito amarrado. E aí a pregação do padre Rubi, vocês vão ver que, os pontos que eu vou trazer ao menos, que são os que me tocaram muito, eles encaixam perfeitamente, eles nos mostram como essa condução está acontecendo. Nós tivemos ali nos primeiros dias, eu resumi ontem muito isso, mas nós basicamente conhecemos o âmbito da paróquia, nós entendemos, o que é a paróquia, qual é o centro da paróquia, como as relações se dão, o que eu aprendo, o que eu entrego, né, a oração, a escuta da palavra, a paróquia como um lugar de aprendizado, de educação, né, de ensino da fé. E aí me parece que se estabeleceu, tá, bom, a paróquia como lugar de perdão que culmina tudo isso, tipo, a gente entende quais são as coisas que devem acontecer ali. Quando a gente fala da paróquia enquanto lugar de perdão, a gente entende, bom, tá, e nas vezes que essas coisas não acontecem ou que elas acontecem de um jeito errado, como não deveriam, esse é o método. Então, aprendemos a etapa que faz o retorno, a gente fica nesse ciclo. Talvez isso seja formal demais, assim, mas a minha cabeça pensa mais ou menos dessa forma, assim, de fluxogramas, de processos, então, meio que a gente entendeu ali como é que é o processo dentro da paróquia, digamos, e entendendo que ela é de fato esse lugar de perdão, a gente entende que como esse processo retorna quando a gente erra. E aí, claro, eu não estou, planificando, eu não estou industrializando a paróquia, pelo contrário, mas é que de fato existem métodos e processos, e quando a gente entende isso, as coisas ficam muito mais claras, a gente parece que não tá andando às cegas tateando, né. E me parece que a temática dessa setena é justamente, um apelo a isso. Feito isso, vista essa etapa, chegamos então, precisei de todo esse preâmbulo para dizer que a gente chega, no momento da pregação do padre Rodrigo Rubi, que justamente tá, já sabemos, já temos uma boa paróquia. Para onde a gente vai? O que se faz? O que uma boa paróquia faz? No todo santo dia eu falo muito sobre isso, quando eu cito especialmente, monges, bispos, missionários, eu digo: "Ó, em geral, quando as comunidades estão maduras, estabelecidas, essas comunidades exportam, elas transbordam aquela santidade, aquele amor". Então,
claro, no todo santo dia eu tô falando de movimentos, longos, né, ao longo da história, então, sei lá, uma comunidade na Inglaterra que recebeu evangelização no século IV, no século VI ela tá exportando missionários para o norte da Europa, ou mesmo pra França, que foi o lugar que evangelizou ela, mas que teve problemas e precisou de evangelização de novo, então, eh, essa comparação que eu faço, é o que nós temos, é o movimento que nós temos aqui. A construção dessa temática bom, temos uma paróquia que uma comunidade, uma família que se ama o suficiente, que vive esse amor plenamente, que compreende como voltar atrás quando não ama da forma correta, como não na intensidade que deveria, ou como quando de fato não ama, ponto. Entende como voltar a amar. Quando isso tudo acontece, esse amor transborda. E o transbordar é missão, tá. Então, a paróquia como lugar de formação para a missão, já nos diz, qual é esse momento que a gente está falando. E aí, claro, nós temos o complemento, a missão na família e no mundo. E aí, lá no meio da homilia, o padre Rodrigo Rubi nos traz a ordem dos mandamentos, e é algo que para mim foi uma sacada muito genial, assim, é um detalhe, tá, mas que tá também construindo exatamente o que eu falei. Porque os 4 primeiros mandamentos são sobre Deus, sobre, estabilizar, digamos, a relação com Deus, que é o que a gente de algum modo, o que a gente fez aqui, bati 50 vezes no microfone. A gente estabilizou o que é a paróquia, e agora a gente tá indo pra fora da paróquia. Os mandamentos eles, nos ensinam, a esses 4 primeiros é pra gente se relacionar com Deus da forma correta, né, pra gente amar a Deus de verdade. O primeiríssimo mandamento que vem depois disso é honrar pai e mãe, ou seja, a família é a primeira etapa depois de Deus. E aí, então, a gente tá falando aqui de formação de missão na família e no mundo. Por que na família antes do mundo? Porque a família é o primeiro, ciclo, né, o primeiro círculo, o primeiro ambiente. E ao mesmo tempo a família é aquela célula que também faz parte da paróquia. Então trazer a família para a paróquia. Eh, Também no todo santo dia a gente vê muitos santos que tiveram irmãos santos, pais santos, avós santos, sobrinhos santos, eh, irmãos religiosos santos, companheiros de viagem, companheiros de pregação, irmãos no episcopado. Santidade chama santidade, então n não tem, nada que faça mais sentido do que buscar a santificação da família e da comunidade, que é o que eu falo muito também no Diário de Paroquiano de Aldeia. Desculpa se parece que eu tô sendo redundante, mas é que, de verdade, a providência divina foi muito, muito boa, eh, nesse momento para que a gente pudesse fazer essa reflexão. Porque parece que eu consigo ligar pontos de coisas que eu tenho falado aqui com vocês há muito tempo, desde a época que eu comecei esse projeto no TikTok, no meu TikTok pessoal, no ano passado. Então, eu na época da Páscoa eu de fato abri ele, já tinha vídeos gravados há alguns meses. O que me lembra também que lá naquele primeiro momento, no meu TikTok pessoal ainda, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu perdi o meu primo, Padre Lucas. Eu contei lá naquele momento, a gente pode talvez um dia conversar sobre isso aqui. Mas por que que eu lembro disso? Porque o Padre Rodrigo Rubi era um amigo dele, grande amigo, amigo da minha família, dos meus tios, dos meus primos. Então, ver ele nesse momento falando sobre a família, sobre a evangelização da família, sobre a missão da paróquia ser a conversão da família, a salvação da família, me toca muito, me pega num lugar muito especial, assim, ao mesmo tempo de sensibilidade, mas, um lugar de que parece que eu entendo por todos os lados, né, que parece que a divina providência toca em todos os detalhes para que isso de fato fixe, para que isso de fato faça sentido. Então, nós entendemos a família como esse
primeiro ambiente é o checkpoint, é é quando se faz uma viagem grande, sei lá, que o avião tem que abastecer no meio do caminho. A família, se a gente pensar a missão da paróquia em relação ao mundo, a família tá nesse meio do caminho, porque a família ela tá na paróquia e ela é parte do mundo, secular de fato, ela tá inserida, os nossos familiares têm empregos, estudam em faculdades, em colégios, têm grupos de amigos de fora da paróquia. Ali, o mundo se mistura e é importante que ele se misture de um modo que a família conduz essa mistura para que ela exporte fé, digamos, e não para que ela importe o mundo para dentro da igreja ou para dentro da família. E aí, o complemento final é esse, né, missão na família e no mundo. Então, a família é o agente que leva para o mundo a fé, a conversão. Não é à toa que eu falo aqui, especialmente acho que em reacts, mas em muitos vídeos do Diário de um Paroquiano de Aldeia, mesmo antes dele entrar no Hub Católico, que, ah, ao meu ver, o nosso problema hoje dos novos católicos não saberem exatamente como ser paroquianos, não saberem exatamente como serem devotos dos santos, é porque a paróquia e a família, que são esses agentes de evangelização, perderam por muito tempo e, perderam tração de algum modo. E outros meios, graças a Deus, vieram a esse socorro, vieram converter, salvar as almas, mas falta, se converter na internet não te faz, ser católico 100%. Quer dizer, vou corrigir aqui, porque não é uma crítica na verdade, mas o que eu quero dizer é que se tu te converteu pela internet, tu precisa procurar a paróquia, tu precisa procurar a forma, a fé daqueles que te antecederam. Não é só num curso, não é só num livro, que são excelentes, são grandes coisas. Os católicos devem estudar. Mas talvez eu tenha ido muito longe, mas é porque essa homilia do padre Rodrigo Rubi, que foi uma homilia muito, emocionada, assim, da parte dele e emocionante pra mim da minha parte, assistindo ainda que de longe, infelizmente, hã, me acionou diversas chaves, porque parece que a gente vinha construindo isso ao longo dessa semana, eu venho falando disso, mas parece que todas as coisas estão começando a estourar, a pipocar, a se ligar, e aí talvez a minha meditação de hoje tenha sido meio caótica, minha cabeça nesse sentido, talvez esteja caótica, mas me parece que a gente tá conectando um monte de coisa, e aí eu suponho, tá, eu não sei quais são os conteúdos das próximas homilias, tanto da de sábado, né, que aconteceu hoje com o padre Sérgio, quanto da de amanhã, da festa mesmo, mas me parece que a gente estava vendo tudo no micro, um ponto, outro ponto, outro ponto. Agora a gente conectou todos eles quase num rompante, e agora a gente vai se afastar e vai ver que tem algo construído ali, tá, suponho que seja isso. Eu te espero amanhã para descobrir comigo como se isso realmente aconteceu. Fica aqui comigo pra gente terminar essas reflexões. Tchau.